Olá, meu nome é Vitor Peixoto e hoje eu quero falar sobre o tema como a revenda de automação comercial pode contribuir com o negócio do varejista. Então, muitas das vezes a gente pensa que o revendedor de automação comercial, ele é o cara que vai resolver problemas da impressora, ou dos equipamentos, ou do PDV do cliente, mas na verdade, a grande maioria das revendas faz muito mais do que isso. A questão é, será que você está tangibilizando isso para o cliente de forma correta? Será que você deixa claro para ele que ele pode te procurar para outras situações que não seja simplesmente, pura e simplesmente, o fornecimento de uma impressora fiscal, se você for de Santa Catarina, de um SAT, se você for de São Paulo, e de uma impressora de cupom, se você for de qualquer outro lugar do Brasil, ou até de um MFE, se você for do Ceará? Será que o cliente final, o varejista, ele associa você a outros detalhes? E caso ele não associe, será que a responsabilidade disso não é necessariamente sua por não deixar isso claro? Então, eu quero abordar ao longo desse conteúdo algumas maneiras e algumas coisas que eu sei que as revendas de automação comercial fazem e muitas das vezes não deixam isso muito claro. Então vamos lá. Ponto número 1. Conhecimento de mercado. Bom, grande parte das revendas de automação comercial que eu conheço conhecem muito sobre o negócio do cliente. Então tem revenda que entende muito de supermercado, tem revenda que entende muito de padaria, tem revenda que entende pra caramba de varejo. Quanto desse conhecimento que você tem por já estar lidando com centenas, às vezes até milhares de clientes de um determinado segmento que você é específico, você não pode contribuir para um novo cliente? Veja só, existem revendas no Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo temos esse caso, que tem 1.200 clientes de restaurante. O quanto essa revenda não conhece do negócio restaurante e o quanto ela não pode, de repente, ajudar um novo varejista, uma pessoa que está querendo entrar nesse mercado, para que ela não cometa determinados erros que outros clientes já cometeram. Desde coisas simples do tipo, olha, você precisa preparar tomada de elétrica e rede em conduítes separados no PDV para que a estática da rede elétrica não interfira no funcionamento da rede do computador. Desde uma coisa simples como essa, até coisas do tipo aonde posicionar uma TV caso esse cliente opte por ter um software com KDS para poder receber os pedidos eletronicamente ao invés de receber esses pedidos no papel. Como fixar uma impressora de cupom que vai receber um pedido para não deixar ela acumulada de gordura em cima de uma bancada? Será que não é melhor prender ela numa parede ou deixar ela num suporte? Isso é a parte da venda do equipamento, isso é consultoria, isso é método, é prática, é você demonstrar para o seu cliente o quanto você conhece sobre aquele assunto específico, mas óbvio, nem tudo isso tem que ser dado de graça. Você pode, no seu discurso comercial, demonstrar que você conhece, mas ter dentro do teu processo de implementação uma etapa específica que é preparar a empresa, o ambiente do cliente para receber tecnologia. Isso é tão importante quanto a tecnologia em si que você vai fornecer. E aí eu dei só um exemplo de restaurante, mas existem N outros exemplos. O mesmo exemplo de preparação de elétrica e rede serve para quem atende mercado. O cliente tem lá, vai abrir um supermercado com 10, 15 PDVs. Como é que ele prepara a elétrica e a rede desses PDVs? De que forma ele tem que colocar isso no quadro de força e luz? É um circuito separado ou ele vai colocar no mesmo disjuntor as geladeiras dele, como acontece de vez em quando em supermercados? Nós, como revendedores de automação comercial, temos que mostrar isso para o cliente e a gente faz isso. O problema é que nem sempre a gente cobra do cliente da forma como deveria para dar esse tipo de conhecimento. Então, o conhecimento de mercado e a prática sobre o mercado, sobre como fazer uma instalação de automação comercial, é uma coisa que pode ser vendida, pode ser tangibilizada e transformada inclusive em negócio. Ainda dentro do sentido de conhecimento de mercado, imagina que você é uma revenda que trabalha com software também. Então o que você pode fazer? Assunto número 2. Separar a implantação do software
da consultoria. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você ir até o cliente, instalar o software, treinar os funcionários do cliente a operar cadastro de produto, a operar o PDV, a dar entrada num título para pagamento, a entender como um processo de conciliação funciona. Isso é implantação. Agora, uma coisa completamente diferente é você sentar com o seu cliente e analisar junto com ele um relatório de curva ABC e mostrar para o cliente onde ele está tendo gap, o produto que ele está deixando de vender de forma adequada, o produto que eventualmente está com problema de exposição. Você, como revendedor de software, você como revenda de automação comercial, você sabe dessas coisas. Você sabe analisar uma estrutura de implementação de informação no sistema e saber se aquele cliente vai ter problema para soltar o SPED depois ou não. Será que ele está lançando todos os dados que deveria lançar? Será que ele está lançando a nota como deveria lançar? Será que ele colocou no cadastro de produtos impostos corretamente para poder fazer o SPED dele correto? Isso não é implantação. Isso é consultoria, isso é conhecimento de mercado. Você está tangibilizando isso na hora de vender ou você está colocando tudo isso dentro de um pacote como se você estivesse implantando o sistema? E aí, se você está fazendo isso, se você joga tudo no mesmo pacote e fica esperando que o cliente sozinho tome a iniciativa de entender a diferença, aí depois você culpa o cliente do porquê que ele acaba escolhendo uma software house que não agrega valor nenhum, que vende o sistema por 30, 40, 50 reais e você lá vendendo por 200, 250 não consegue vender. Você culpa a concorrência. A culpa não é da concorrência. Os dois produtos têm públicos diferentes. Quem está vendendo software por 30, 40, 50 reais está fazendo o papel dele e está entregando muito provavelmente só implantação, quando muito. Isso quando o cliente só não está contratando uma licença de sistema e o próprio cliente tem que cuidar da implantação. E está tudo bem, isso é um modelo de negócio, a empresa entende que é dessa forma que ela precisa entregar e não tem certo ou errado. A questão é o seguinte, você não pode querer fazer a mesma coisa e entregar isso daqui de graça e culpar o cliente por não dar valor nesse serviço. A culpa do cliente não dar valor desse serviço é sua, porque você não sabe demonstrar para ele a importância que tem o trabalho de consultoria que você faz, o trabalho de pegar o cliente pela mão e ajudar ele de fato a ter mais performance, a ter mais qualidade na hora de fazer a aquisição do software e na hora de usar o software. Outra coisa, às vezes você tem 2 ou 3 softwares diferentes dentro da tua prateleira, um de valor menor e um com valor maior que também entrega mais recursos para o cliente. Você, na ânsia de perder o negócio, acaba ofertando para o cliente um produto menor, mesmo sabendo que ele precisaria de um produto de maior qualidade, porque você não quer perder o negócio. Só que aí, na hora de entregar, como você usou todos os argumentos possíveis na hora de vender, na hora de entregar, o cliente vai esperar que você entregue a consultoria para ele. E aí você não vai ter como entregar isso. O que acontece? Você tende a perder o cliente e ter prejuízo, porque uma implementação que foi vendida muito barato não vai se pagar a longo prazo e você vai acabar perdendo o contrato por não ter atingido a expectativa do cliente. Então, tem o produto barato? Entrega só implantação. Tem o produto de maior valor agregado? Entrega junto à consultoria. Mas saiba valorizar isso. Não entrega de graça. Não deixa o cliente sozinho criar na cabeça dele a consciência do que você está fazendo. Porque cliente nenhum faz isso. É a mesma coisa que você ter na sua loja um showroom e os equipamentos estarem todos desligados e você querer que o cliente sozinho monte tudo isso na cabeça dele e fale, isso daqui é um PDV. Imagina você indo numa loja de carro comprar um carro e o carro está todo desmontado. Fala assim, então o pneu vai aqui, o volante vai aqui, o teto vai ali, a porta ali. Você não vai conseguir fazer essa junção na cabeça. Então por que você acha que o cliente tem que fazer isso? Você, como revendedor, como integrador de tecnologia, tem que fazer esse trabalho para o cliente também. Senão ele nunca vai dar valor nisso que você está fazendo. Beleza. Uma outra coisa que o revendedor de automação comercial pode fazer para demonstrar valor e agregar valor é item 3. Direcionar a compra do cliente ao produto correto. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, você tem um cliente que até está disposto a investir um pouco mais, e aí você se aproveita dessa oportunidade para vender para o cliente um produto que está muito além da necessidade dele. Exemplo, o cliente vai ter um balcão no caixa dele e você, ao invés de vender um leitor
laser manual de boa qualidade, você coloca um leitor fixo, porque o leitor fixo custa mais caro e você está vendo que o cliente está disposto a gastar e vai lá e empurra para ele um equipamento que ele não precisa. Ou um no-break superdimensionado, ou um computador superdimensionado, e da mesma forma, quando o cliente é um cliente mais pão duro, vamos chamar dessa forma, ou que não enxerga a tecnologia como um benefício, você subdimensiona aquilo que ele vai comprar e no momento que ele contrata ele tem uma expectativa e aí ao médio e longo prazo essa expectativa não é cumprida porque você acabou subdimensionando a tecnologia. Seja num caso, seja no outro, o cliente não é bobo. O cliente vai rapidamente perceber o que você fez. E aí nessa, toda a credibilidade que você construiu ao longo de meses de relacionamento entre a venda, implementação e o suporte vão para o ralo, vão para o lixo. Ou seja, se você quer ter uma relação de longo prazo com o teu cliente, se você quer colocar um contrato e quer que esse contrato perdure por muito tempo, você precisa ter na sua cabeça que você tem que vender para o cliente exatamente aquilo que ele precisa comprar. Nem a mais, nem a menos. Qualquer coisa fora disso vai parecer para o varejista oportunismo. Então você, como revendedor de automação comercial, você como revendedor de software, precisa se posicionar como alguém que consegue demonstrar para o cliente os benefícios de cada uma das soluções e vender para ele exatamente aquilo que ele precisa. Qualquer coisa fora disso, você não está fazendo o seu papel de integrador. Você está fazendo, entre aspas, o papel de oportunista, olhando para a oportunidade e oferecendo aquilo que cabe no bolso do seu cliente. Ok, em alguns casos, obviamente o cliente não vai ter condições de comprar aquele equipamento que ele deveria comprar, então desde que ele esteja ciente da decisão que ele está tomando e você junto com o cliente tomem essa decisão em conjunto, sabendo que lá na frente vai ser necessário fazer um upgrade, tudo bem. O problema é o cliente comprar imaginando uma coisa e acabar recebendo outra. Tá? E por último, e não menos importante, número 4. Seu cliente não deve ser seu amigo. E pode parecer muito forte isso que eu estou dizendo, e muitas pessoas me questionam isso. Falam, Vitor, mas espera só um minuto, como assim meu cliente não é meu amigo? Eu comecei meu negócio vendendo para os meus amigos, eu comecei meu negócio com esses caras me ajudando, como que agora eu viro e encaro o meu cliente como não sendo meu amigo? É muito simples. Se você consegue e ele consegue separar o momento em que vocês são amigos do momento em que você é fornecedor e cliente, ok. O problema é que a maioria das vezes as pessoas confundem. E aí, ou de um lado ou do outro, acabam abusando da empresa. É muito difícil um revendedor de automação comercial abusar de um cliente. Mas eu já vi muito cliente justificar por conta da amizade abusos absurdos em relação ao revendedor de automação comercial ou a software house. O que você vendeu para o seu cliente é o que você deve entregar. Se der para entregar um pouquinho a mais, ok, mas os abusos eles precisam ser tolhidos. E em muitas das vezes os abusos são motivados por essa hipotética amizade que é construída entre fornecedor e cliente. Estava ontem mesmo lidando com um assunto sobre isso, eu não vou falar quem era o cliente, não vou falar quem era o cliente do meu cliente. Mas a situação é mais ou menos a seguinte. Uma rede de supermercados paga um contrato de mensalidade relativamente alta, está com 2 meses desse contrato atrasado. Estou com problema, preciso renegociar. Ok, até aí está tudo certo. Faz a primeira renegociação, não cumpre. Faz a segunda, não cumpre. Faz a terceira, não cumpre. Bloqueia o sistema. Ah, você precisa me ajudar, eu estou passando por uma dificuldade, vocês são meus amigos, a gente é parceiro há tanto tempo. Sim, parceria é uma coisa, mas é o seguinte, sem o dinheiro no bolso, a gente não consegue continuar te atendendo. Ah, mas eu preciso de um fôlego. Não tem problema nenhum, nós vamos te dar um fôlego. Você precisa de um fôlego do quê? Nos próximos 6 meses? Nós te damos então um desconto de 30% nos próximos 6 meses. Do 7º ao 12º mês, você compensa esse valor, então você paga essa diferença de novo, devolve para a gente, então não estou te dando desconto, estou só financiando a sua operação para você ter fôlego agora. Você quita tudo que está passado, porém,
O nosso contrato, que hoje é de 24 meses, passa a ter, a partir de agora, 60 meses de duração a contar da data de hoje, e você, nesses próximos 60 meses, não pode sair. Se você sair, trocar por qualquer que seja a solução, nós cobramos tudo que faltar de mensalidade. Você vai ter que pagar isso como multa. Poxa, mas isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. A gente não está falando de parceria. Eu estou te ajudando, estou financiando uma parte da sua operação, estou te dando fôlego para você conseguir se manter no mercado e, em contrapartida, eu preciso de uma relação mais longa. Por quê? Eu preciso olhar lá na frente, no futuro, e ver uma quantidade de dinheiro interessante que você me trouxe ao longo do tempo para compensar esse financiamento que eu estou fazendo agora. Porque o salário dos meus funcionários continuam caindo, os impostos continuam caindo, os meus custos operacionais continuam caindo. E você está me pedindo desconto, sendo que, na verdade, eu preciso ter fôlego financeiro agora para poder te ajudar a passar por esse momento difícil que você está passando. Então a relação está invertida. Ela não pode ser só de um lado, ela tem que ser de um lado como tem que ser do outro. Com uma boa argumentação que nós montamos, o cliente topou esse contrato. Então você, revendedor de automação comercial, está equilibrando a balança? Ou seus clientes estão abusando de você? Você, software house, está equilibrando o jogo, está equilibrando a balança? Ou seus clientes estão abusando de você? Ou o contrário, você está abusando do seu cliente, porque isso também tem vida curta. Se é isso que você está fazendo, pode ter certeza. Logo, logo, os teus clientes vão sacar o que você está fazendo e você vai acabar perdendo uma parte dos seus clientes. Fechado? Então eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido. A gente testou um formato um pouco diferente dessa vez. Estamos todos os dias em todas as redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, tem conteúdo nosso todo dia. Segue a Multiplico em todos eles, ativa as notificações e é isso. Muito obrigado.